Começar o nosso culto. Hoje nós vamos meditar no texto de João, capítulo 17. Eu acredito que vai ser um texto bem enriquecedor para as nossas vidas. Eu pretendo fazer 3 reflexões nesse texto de João 17. Nós vamos começar a primeira hoje, com o tema Seguros em Deus. Eu acredito que vocês serão edificados. João 17, do versículo 1 até o versículo 5. A palavra diz assim: Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, um único verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, que possamos olhar para a tua oração, que as nossas vidas possam ser abastecidas, porque nesse texto, Senhor, tu ora por nós. Hoje estamos seguros em ti, pela tua obra, Deus, perfeita, e isso nós te louvamos e te agradecemos, porque sem ti, Senhor, nada podemos fazer. Muito obrigado pela tua palavra que tem nos confortado esses dias. Que todos os que estão escutando, Senhor, neste momento, possam ser ricamente abençoados pela tua palavra, porque ela é fonte de vida, ela nos traz um vigor a mais, realmente nos traz um sustento, Senhor. Então nos abençoa nessa noite, que possamos meditar juntos naquilo que tu quer falar para as nossas vidas, meu Pai. Me usa como instrumento em tuas mãos, para que a vida dos meus irmãos sejam encorajadas e fortalecidas. Assim eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, o tema da nossa meditação é seguros em Deus. Esse texto de João 17 é um texto muito consolador para as nossas vidas. Porque em João 17 nós conseguimos enxergar o caráter do nosso Deus. Jesus, ele não só amou o próximo, Jesus não só cuidou do necessitado, Jesus não só teve compaixão, não ensinou as boas novas do Evangelho, mas Jesus orou. E nesse texto nós vemos claramente a intimidade do nosso Deus orando ao Pai. Eu fico pensando como o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso, porque sabemos que a Bíblia é inspirada por Deus. E esse texto de João 17 não está aqui por um acaso. Eu fico imaginando como João registra essa oração do nosso Senhor Jesus. E isso é realmente consolador para as nossas vidas. Porque neste momento, irmãos, Jesus está consolando a vida dos seus discípulos. E esse consolo nos dá uma segurança nele. Nesta oração, meus irmãos, Jesus mostra que a salvação é garantida, que ele tem toda a autoridade e mostra e dá a vida eterna para aqueles que Deus preparou. O próprio texto de João 17 fala sobre isso. Eu creio, irmãos, que toda palavra nos consola, mas precisamente no texto de hoje, é o consolo que nós precisamos nesse momento de pandemia. Porque as circunstâncias atuais, os sofrimentos do presente, como diz em Romanos capítulo 8, não retira a mão de Deus sobre as nossas vidas, não retira a soberania e o governo de Deus das mãos dele. Mas eu também fico pensando, há muitos cristãos que estão nesses dias com as suas almas abatidas. Há muitos cristãos que estão muito preocupados com essa situação atual.
Mas, irmãos, eu fico pensando, por que tem muitos irmãos que estão abatidos, inseguros ou ansiosos? Eu tenho duas respostas para isso. Talvez porque tiraram o foco de Cristo, ou então porque não compreenderam o que o Senhor Jesus realizou por nós. E eu e você precisamos ter uma compreensão que a obra de Cristo foi perfeita e foi consumada. Se é perfeita e é consumada, ninguém pode nos tirar de suas mãos. Irmãos, eu fico meditando nesses dias, muitas vezes, olhando as redes sociais, eu gosto de ler jornais, e eu fico pensando, o que precisa acontecer na humanidade para que o homem se volte para Deus? Como eu compartilhei com alguns irmãos aqui da igreja, eu disse, o braço do homem já está completamente torcido, mas o homem não retira o orgulho do seu coração e não se prostra diante de Deus. Meu querido, você que está escutando essa mensagem, o que é que você pode fazer com os recursos que você tem em suas mãos? Onde estão as suas posses? Onde está a influência de muitos na sociedade? Onde está tudo isso, irmãos? A busca de todos, eu acredito neste momento que é pela vida, mas pela palavra, sabemos que Deus é que dá a vida. Irmãos, somente no Senhor temos segurança. Como a palavra diz, uns confiam em carros, outros em cavalo. Nós confiamos no Senhor. E diante desse entendimento, o que precisa acontecer com o ser humano para que ele se volte para Deus? Nós temos a palavra como base que diz que a conversão é algo totalmente espiritual. Em João capítulo 3, quando Jesus está tendo um diálogo com Nicodemos, ali no versículo 5 ao 7, Jesus diz para o mestre da lei que é necessário nascer de novo, para que conheça o reino dos céus, para que conheça ao Senhor. Em João 17, verso 2 e 3, ele vai dizer, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. Então, irmãos, a conversão é algo totalmente espiritual. Como nós temos meditado e temos falado muito sobre isso, sofrimento, crise, fome, não converte o coração de ninguém. Há muitos homens hoje que estão mais orgulhosos que antes, porque o orgulho é que separa o homem de Deus. E o ser humano só tem um caminho que é o Senhor. E muitos dos homens não recorrem a Ele. Se esse é o seu caso, meu irmão, se dobre aos pés de Deus, clame a Ele, porque se você tiver ciência, você vai olhar ao seu redor e vai perceber que o único consolo para os nossos dias se chama Jesus Cristo. Então, respondendo à pergunta da minha alma, pode acontecer tudo, porque a salvação e a segurança do cristão está exclusivamente em Cristo. Não tem outro, irmãos. É como o texto de Atos diz, não há outro que tenha salvação, é só o nome de Cristo. E aí eu fico pensando, irmãos, olhando para esse texto de João 17, será que você acha que a sua salvação é pequena? Esses dias eu estive meditando no livro de Levítico, e eu desafio você a ler o livro de Levítico e perceber que a graça hoje que está na sua vida não é tão simples. Leia o livro de Levítico e analise a graça que está sobre você, porque a salvação que chegou a você não foi tão fácil. Você vai ver que Deus quer sempre o melhor, quer sempre o perfeito, não tolera a impureza. Os sacerdotes que se aproximar dele morre, porque não pode apresentar fogo estranho, como foi o caso de Nadab e Abiú. E Deus diz que se apresentará santo àqueles que chegarem em sua presença. Então nós vamos ver que no livro de Levítico não há possibilidade do homem se achegar a Deus, é Deus que toma a iniciativa. Então, meu irmão, glorifique a Deus, porque a graça que hoje você tem,
A graça salvadora que você tem hoje, ela não é barata. A graça, ela não é simples. Ela é santa, justa, zelosa e perfeita. Descanse nessa graça que foi dada para você, a sua salvação. Descanse na graça de Deus, descanse no Senhor Jesus. Pense comigo, se Ele me salvou e lhe salvou, nós estamos seguros nele. Então, meus irmãos, para que temos fé? A nossa fé exige ação. A nossa fé significa crer em Deus. Pela fé podemos clamar, alcançar, viver, como fala um cântico que muitas vezes cantamos aqui na igreja. Mas respondendo essa pergunta, fé para quê? A fé é importante porque nesses dias de crise, nós precisamos entender que Cristo, que Deus está conosco. Vamos ler Efésios capítulo 1, verso 18 ao 22. É a mesma oração que Paulo faz por aquela igreja, eu faço por cada um de nós. Olha como é que ele diz: oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder, Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar nesta era, mas também na que há de vir. Então a oração do apóstolo Paulo é minha oração para a gente nesses dias, que os olhos dos nossos corações sejam abertos, porque o que Cristo fez por nós é tremendo, irmãos. Neles estamos seguros. O verso 20 que vai dizer que o mesmo poder que ressuscitou Jesus é o Espírito, o mesmo poder que trabalha em nós. Então, meus irmãos, eu e você estamos seguros pela obra de Cristo, pela sua justiça. Estamos seguros nele e ele não vai nos abandonar. Vamos agora para o texto de João 17, tentando analisar aqui o texto. Eu dividi em 3 pontos. E o primeiro ponto é o consolo e esperança. Porque Jesus, neste momento, está consolando os discípulos. E o texto começa assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Mas o que é que Jesus disse? Volte comigo até João 14. Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus promete o outro Consolador, ainda em João 14, o outro Conselheiro. No capítulo 15, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira. O verso 4 e 8 do capítulo 15 diz o seguinte: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O verso 14 e 15 diz o seguinte: já não chamo servos, porque os servos não sabem o que o Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, fruto para que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Então ele vai dizer ainda no capítulo 15, seremos perseguidos, passaremos por dificuldades, passaremos por tempos difíceis, como estamos vivendo hoje. E o verso 18 e até o 19 ele diz assim, do capítulo 15, tá? Se o mundo os odeiam, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Capítulo 16, ele vai falar da obra do Espírito, no verso 8,
que o Espírito há de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o verso 33 de João 16 é bem conhecido. Ele diz: eu lhe disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E João 17 começa: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Meus irmãos, que consolo e esperança nós temos. Só que não acaba aí. Em João 17, ele começa a orar por nós. Ele tem intimidade com Deus, ele ora pelos seus discípulos. Ele ora por todos os crentes. Pare e pense. Nele estamos seguros. Desde o lavar dos pés, no capítulo 13 até o capítulo 17, são textos que nós não podemos separar uns dos outros. Eles estão juntos. Para que o texto de João 17 dê um peso maior, lembre-se desses capítulos anteriores. Guarde esses capítulos no coração de vocês, meus irmãos. Meus irmãos, eu sei que é compreensível toda essa situação atual que nós estamos vivendo, mas Deus está nos chamando para orar. Deus tem chamado nós para meditarmos na sua palavra, como diz em Josué, capítulo 1, verso 8 e 9, medite na lei do Senhor dia e de noite, e assim você será bem-sucedido. Que os homens hoje que não conhecem o Evangelho, que possam se render a Cristo, porque só Ele pode nos dar esse consolo. Então a igreja tem sido chamada por Deus para orar. Mas a linguagem que mais escutamos, até no meio dos cristãos, sabe qual é, irmãos? É a linguagem do medo, da ansiedade. Mas Mateus capítulo 6, verso 25, vai dizer: não andeis ansiosos. Em 1 João 4,18 vai dizer: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, resumindo tudo isso que eu falei, desse primeiro ponto, eu poderia resumir com uma frase: não precisamos temer, pois Cristo está conosco. E Cristo faz tudo isso para a glorificação do Pai e dele. Esse é o nosso segundo ponto, a glorificação de Deus. Nós temos aí do verso 4 até o verso 5. A glorificação de Deus passa pela reverência, pela honra. Perceba que Jesus fala 6 vezes a palavra Pai, a autoridade que ele tem com Deus Pai. Mas não somente isso, Jesus fala do caráter dele. No verso 1 nós vemos Jesus falando Pai. No verso 5 nós temos Pai. No verso 11 Jesus diz Pai Santo. No verso 21 ele diz mais uma vez Pai. No verso 24 ele vai dizer Pai. E no verso 25 ele vai dizer Pai Justo. Então Cristo, nesse momento de oração, exalta o caráter de Deus Pai. É isso que nós devemos fazer. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e o mais lhe será acrescentado. E o texto prossegue. Jesus diz: Pai, chegou a hora. Perceba, irmãos, que muitas vezes Jesus falava para as outras pessoas e dizia: ainda não é chegado a minha hora. Mas no texto de João 17 ele vai dizer: chegou a minha hora. Não somente da sua morte, mas o momento da glorificação. Eu posso dizer que o propósito da salvação é glorificar o nome de Deus. O propósito da salvação é glorificar o nome de Deus. Então, irmãos, a salvação não é somente um livre acesso, não é somente sermos separados. Lógico, nós sabemos que tudo isso é verdade, mas o que Jesus quer nos mostrar que o principal propósito da salvação é a glorificação do nome de Deus. Quando Jesus diz chegou a hora, significa que tudo acontece no tempo de Deus. Gálatas capítulo 4 está aí para registrar isso. A palavra diz que Cristo veio na plenitude dos tempos. Romanos 5,6 diz:
no devido tempo. O que dizer do dilúvio? Nós vemos que a palavra fala claramente que quem determina o tempo é Deus, que tudo está determinado por Deus. Da mesma forma, irmãos, é nos dias atuais. Tudo está em suas mãos, tudo acontece no tempo determinado por Ele. Então, irmãos, se tudo acontece no tempo determinado por Ele, descanse em Deus. Eu sei que muitos acham que Deus está demorando. Eu sei que muitos acham que Deus está em silêncio. Talvez muitos já tenham colocado Deus na parede, como o salmista Asaf fala no Salmo 77. Já tenham questionado Deus colocando Ele na parede. Muitos ainda acham que estão no controle nos dias atuais. Mas o controle do homem, nessa situação que estamos vivendo, só traz pânico e segurança. Por isso eu quero convidar vocês a confiar em Deus. Nele vocês estão seguros. Então, irmãos, nós estamos seguros porque toda a autoridade, o verso 2 fala sobre isso, foi colocado nas mãos deles, na mão dele. Cristo tem toda a autoridade sobre a humanidade. Eu ministrei isso há 2 semanas atrás, um texto de Mateus capítulo 28. Eu fico pensando na pessoa de Jesus. Nenhum homem deixou de forma tão clara, de tão profunda e duradoura no mundo, a sua autoridade, o seu caráter nesses 3 anos de ministério dele. Nenhum homem conseguiu fazer o que Jesus fez em 3 anos. A autoridade de Jesus no ensino e na palavra era tão grande que mesmo os ímpios reconheceriam. Mesmo os ímpios reconheceram, colocando melhor a palavra. Nunca ouvimos um homem falar com tanta autoridade como esse homem fala. Então, meus irmãos, o nosso segundo ponto é a questão da autoridade de Deus. Falamos no culto de doutrina sobre a questão da escatofobia, que muitos têm medo de ler o livro de Apocalipse. Pastor, eu não quero ler o livro de Apocalipse não, porque fala de bestas, de dragão. A última vez que eu li o livro de Apocalipse, eu tive um pesadelo. Mas, meus irmãos, o texto de Apocalipse mostra exatamente o governo absoluto do Cordeiro de Deus. Eu sei que o texto de Apocalipse foi escrito por João, e a igreja, naquele período, passava por uma perseguição muito grande. João foi levado para a ilha de Patmos, já nos seus últimos dias de vida, ali na prisão, e parece que era o fim de tudo, mas um homem no final de sua vida, preso, Deus revela a soberania e o controle de Deus sobre todas as coisas. Deus revela a consumação e a vitória de Cristo. Então, meus irmãos, se nós abrirmos o capítulo 5 de Apocalipse, nós vamos ver algo interessante. É um texto muito bonito. Quando fala do livro e o cordeiro, olha como é interessante. Apocalipse, capítulo 5, verso 4 e 5. Eu chorava muito, João, porque não encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. De abrir e de olhar, tá, irmãos? Então um dos anciões me disse, não chore. Eis aí que um leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé, no centro do seu trono, cercado pelos 4 seres viventes. E aí canta aquele louvor maravilhoso. Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então, irmãos, olhar para o texto de Apocalipse é um consolo para as nossas vidas, porque eu e você estamos seguros nele.
Então o verso 2 diz que ele tem toda a autoridade sobre a humanidade. Então, essa autoridade para dar a vida eterna para um povo especial, que haverá de gozar as bênçãos da salvação cristã e vida eterna. Somos homens, somos cristãos, mas muitas vezes a nossa fé é abalada, porque não olhamos para esse grande plano de salvação. Como Lloyd Jones fala, se nós entendêssemos o que Cristo fez na cruz, realmente nós evitaríamos esses muitos problemas que passamos de medo, de ansiedade e de fé abalada. Então, meu irmão, está difícil? Clame a Deus. Só o impossível pode acontecer? Clame a Deus. Meus irmãos, lembre que você está inserido nesse plano de salvação. Se você está inserido nesse plano de salvação e se a graça de Deus alcançou a sua vida, nada pode frustrar os planos de Deus. Lembre-se da autoridade e do poder dele. O texto está falando sobre isso. No verso 3 ao verso 5, mostra a autoridade que Jesus tem em cima da sua obediência, em cima da sua submissão. Filipenses capítulo 2 diz que foi dada toda a autoridade. Por isso, pela sua obediência, o foco de Cristo era glorificar ao Pai. Então, irmãos, poderia caminhar aqui com vários argumentos, mas penso que isso é o básico para nós. O Evangelho sempre foi para a glorificação de Deus. O Evangelho foi para testemunhar, para glorificar o nome de Deus. E aí nós podemos fazer várias perguntas. Entre elas será que eu e você estamos glorificando a Deus? Será que estamos levando as boas novas para as pessoas que estão precisando desse consolo? Então, meus irmãos, o Evangelho foi escrito para a glória do Pai. Eu sei que passamos muito tempo olhando para nós, para os benefícios do Evangelho que é apresentado, para o livre acesso, por sermos santos, glorificados, justificados. Mas nós precisamos olhar para a glorificação de Deus. Esse é o propósito do Evangelho para as nossas vidas. Talvez esse seja um motivo de desânimo de muitas pessoas, porque não têm descansado nesse plano de salvação. Se é falta de segurança, olhe para Cristo. Resume essa reflexão com a seguinte frase: não tema, Cristo está conosco, nele estamos seguros. Então, eu queria concluir com 3 pontos. O primeiro é que Cristo é o nosso consolo e esperança. Temos a certeza que, em meio a essas crises que estamos passando no nosso Brasil atualmente e no mundo, nele estamos seguros, nele podemos confiar, que não venhamos depender de respostas governamentais. Aliás, as coisas estão se estreitando ainda mais, mas nós, como igreja, como servos do Senhor, precisamos nos voltar a Deus em oração, dobrar os nossos joelhos, lermos a palavra, porque é a única forma de sermos edificados nesse dia. Segundo, Cristo é glorificado e você faz parte dessa glorificação. Como eu falei, nós devemos glorificar ao nome de Deus. Que tal hoje, que já que temos a oportunidade de estarmos dentro das nossas casas, por que não glorificarmos o nome de Deus dentro dos nossos lares, orando com os nossos filhos, com as esposas? Chamem os maridos para orar, falem do Evangelho, mostrem esse consolo para a vida deles. E por último, confie na autoridade de Deus, porque se você confiar nele, o seu coração não vai viver nesse medo, que é a maior linguagem que temos escutado esses dias, mas iremos confiar plenamente no Senhor e que nele estamos seguros. Então, meus irmãos, eu queria encerrar essa noite agradecendo a todas as mães. Feliz Dia das Mães para todas as mulheres da igreja, para todas as que estão escutando. Realmente vocês são mulheres dedicadas ao Evangelho, guerreiras, mulheres que têm santificado o seu lar, mulheres que têm buscado ao Senhor nesses momentos difíceis,
mulheres que mesmo sozinha dentro de sua casa, têm clamado ao Senhor. Então eu glorifico e parabenizo todas vocês. Que Deus abençoe e saibam, não só as mulheres, mas todos que estão escutando essa mensagem, que em Cristo estamos seguros. Vamos orar, irmãos. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua mensagem que foi ministrada essa noite. Que tu fortaleça, Senhor, os nossos corações. Que no nome de Jesus nós possamos entender que fazemos parte desse processo de salvação. Possamos entender que a nossa confiança tem que estar no Senhor. Porque, Senhor, tu tem toda a autoridade. Tu, Senhor, é o nosso Deus. Tu tens, Senhor, orado pelas nossas vidas. Tu intercede por nós. E isso é um consolo para as nossas vidas. Fortalece a vida de todos os meus irmãos, onde quer que eles estejam essa noite, nas suas casas, que seus corações sejam confortados pelo Evangelho e que eles busquem a Ti, Senhor, em todos os momentos. Só em Ti há um verdadeiro consolo. Eu te louvo também, Senhor, por todas as mulheres dessa igreja, que Tu as abençoe, que Tu as fortaleça no Senhor, que busquem cada vez a Tua palavra, que possam edificar os seus lares, lendo a Tua palavra, orando, servindo como uma mulher de Deus, e que no nome de Jesus o Teu nome venha a ser glorificado, meu Pai. Que a Tua paz, as consolações do Espírito esteja conosco, que a comunhão dos santos, que não pode nada nos tirar, seja realmente fortalecida, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Assim eu te oro e te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.